Olá, queridos alunos, voltamos então. Bem, vamos falar então sobre entender um pouquinho mais. A gente já viu no outro vídeo que os fenícios, então, eles eram do Oriente Médio, que eles eram grandes navegantes, né? Agora vamos esclarecer um pouquinho mais sobre essa parte política deles. Nós vamos falar sobre a sua política. Bem, o comércio deles então era feito no Mar Vermelho. Eles se localizavam na região que é hoje na Palestina, porém, há 2.500 anos atrás, né? Eles viveram naquela cidade, era cidade descentralizada. Por que descentralizada, prof? Porque elas não tinham um centro, né? Era a sua própria cidadezinha, suas próprias vilas, eles comandavam, eles tinham um rei, né, que era responsável, assim como a gente viu nos outros vídeos, também era responsável. Porém, era uma monarquia, porque esse rei, né, que comandava toda a base social, econômica, cultural, tudo passava por esse rei. Então, esse rei, ele era hereditário. Não vinha assim, então, um rei que viesse de fora ou alguém que fosse escolhido como um rei. Não, o rei morria e o seu filho, então, que ascenderia ao trono, que ficaria ao trono, era o próximo a governar, ok? Eram as suas principais cidades, então, que existia nessa parte da Palestina, que pertencia aos fenícios, era a cidade de Tiro, de Biblos, de Sidom e Urugate. Eram esses três nomes as cidades mais importantes. É claro que existiam outras, prof, existia sim, mas essas eram as mais importantes, tá? Politicamente, então, a disputa entre eles aconteciam entre Biblos, Sidom, Urugate, existia sim, eles se desentendiam e às vezes até havia uma guerra civil ali entre eles. Por quê? Porque existia já essa rota comercial que os fenícios então estabeleceram. Eles já saíam pelos mares, então, comercializar, né? E através disso, então, eles se desentendiam, porque um queria ter mais domínio daquela rota do que o outro, porque aquela rota, eles conseguiriam vender mais do que a outra rota que a cidade, uma suposição, a cidade de Tiro pegava uma rota marítima que a cidade de Urugate queria. Então, eles se disputavam entre eles, mas, porém, essa disputa não se rendia muito tempo, apesar que um vencesse, o outro vencesse, não durava-se muito, porque eles não tinham uma hegemonia, eles precisavam também um do outro, né? Então, essa disputa não durava muito entre eles continuavam, então, fazendo parte dessa hegemonia, que era, então, a ligação das cidades do Fenício. Mas eles também, por esse fato de não ter uma cidade forte, descentralizada, como tinha na outra que a gente viu, que era o faraó, né? Não existia isso, cada uma tinha o seu próprio rei. Então eles não tinham uma fortificação, uma fortaleza muito grande para impedir que os invasores estrangeiros viessem até eles, porque, claro, eles já ficaram sabendo dos seus comércios, já ficaram sabendo que eles despontaram ali com as suas riquezas através desse comércio. Então eles queriam sim invadir, queriam sim vir tomar ali, cada uma dessas cidades, para que aumentassem, porque naquela época, e ainda até hoje funciona dessa mesma forma, as pessoas, os países, eles querem aumentar o seu poder de território, e aumentando o seu território, eles se tornam cada vez mais comerciantes fortes, e a sua liderança através dos outros países se torna maior. Então, ainda naquela época já buscavam, foi de lá que começou, e ainda prevalece até os dias de hoje, né? Vence aquele que tem mais poder, que tem mais território, que tem mais comércio, e assim funciona até hoje, né? Ok, fiquem ligadinhos então, e no próximo vídeo então a gente vai falar sobre a sociedade e a cultura, ok? Abraço e até breve.